A honestidade pode te tornar um bom cidadão, mas apenas o sangue de Cristo pode te tornar um filho de Deus. Paul Washer. Paz, meu irmão, como você está? Espero que esteja bem. Irmão, como muitas das vezes nós, homens, nos enganamos achando que a nossa própria justiça pode assim nos justificar diante de Deus e nos tornar o seu filho. Acharmos que a nossa honestidade, porque pagamos as nossas contas em dia, ou tantas as outras coisas naturais do mundo terrena, pode assim nos justificar e nos tornar justos para assim alcançarmos a salvação. Esses tempos atrás, falando do Senhor para uma pessoa, e ela me disse, não, mas eu não peco, eu pago minhas contas em dias, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Justiças do homem, a sua honestidade natural, terrena. Mas como o Senhor nos diz aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Nós necessitamos, assim, de ser justificados por Cristo, porque na terra nunca houve um justo sequer. Somente Cristo Jesus, e por Ele que nós somos justificados. Então, como nós, os homens, nos enganamos, achando que as coisas naturais, as coisas terrenas, como levamos a nossa vida, isso muitas das vezes pode até mesmo nos afastar do Senhor, acharmos que já somos alguma coisa, acharmos que somos justos e assim não necessitamos de ir aos pés do nosso Senhor, de ir para a cruz com o nosso Senhor, porque achamos que a nossa própria justiça, como levamos a nossa vida no natural, naturalmente, achamos que já somos filhos de Deus. Mas como o Senhor traz assim a sua palavra e nos diz, não há um justo sequer. Todos necessitam da glória do Senhor, necessitam da misericórdia de Cristo. Muitos acham que são bons porque não roubam, não matam e pagam suas contas em dia. Deus não julga apenas nossas ações externas, mas também nosso coração e pensamentos. Então, mesmo eu pagando as minhas contas em dia, mesmo eu fazendo tantas outras coisas naturais que ao ver da visão do homem natural, se olha e diz, esse homem é justo, porque a vida dele é justa naturalmente nesse mundo, mas a justiça do homem e a justiça de Deus é completamente diferente. O Senhor conhece assim os nossos corações, o Senhor assim conhece os nossos pensamentos, e nossos pensamentos são maus, o nosso coração é mau, necessita de ter um coração de Cristo, uma mente de Cristo, para assim ser transformado e justificados por Ele. Nós só somos filhos de Deus em Cristo Jesus. No meu natural, no homem natural, não tem a possibilidade de eu me tornar um filho de Deus fazendo as coisas naturais desse mundo, como a régua do mundo. O irmão sempre diz isso. A régua do mundo é isso, é pagar as suas contas em dia, não fazer isso, não fazer aquilo. Essa é a régua do mundo. Mas a régua de Deus, para se tornar assim o seu filho, a régua é Cristo. Nós temos que ser idênticos a Cristo, a estatura de Cristo,
para assim sermos justificados por Cristo, porque em nós mesmos nós não podemos alcançar assim a justiça, só através de Cristo Jesus. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Como lá atrás nós lemos, não há um único justo. E aqui em Romanos diz que todos pecaram. E assim foram destituídos da glória de Deus. Necessitamos de alcançar a justificação por Cristo Jesus, porque todos pecaram. Todos necessitam nascer de novo, para assim nos tornarmos filhos de Deus. Toda criatura não é um filho de Deus, apenas aqueles que vão a Cristo e são alcançados por Ele, transformados por Ele, assim se tornam filhos de Deus. O pecado não é apenas cometer crimes, mas qualquer desobediência a Deus. Ali, principalmente, toda a palavra nós devemos ler ela e assim colocar em prática, obedecê-la. Porque estamos assim obedecendo o Senhor e o Senhor opera em nossas vidas através da obediência. Principalmente ali em Mateus capítulo 5, quando nós lemos, ali nós temos uma grande revelação do Senhor de como devemos andar. Nós devemos colocar ali em si em prática. Uma irmã disse uma vez que se nós assim colocarmos em prática ali Mateus capítulo 5, só de nós colocarmos em prática ali, nós já seríamos totalmente transformados pelo Senhor. Mas como nós devemos estar diante dele para assim ele operar em nossas vidas? O pecado não é apenas cometer crimes, mas qualquer desobediência. Então devemos obedecer assim a palavra do Senhor, porque aquilo que nós não obedecemos ali já estamos pecando, já não somos justos diante do Senhor. O Senhor já não está ali operando a sua justiça em nós. Então, como nós vemos, o quão é mais profundo do que apenas pagar as nossas contas em dia. Eu não devo para ninguém, eu não devo um centavo. Percebe como é mais profundo? Não há pecados pequenos, pois não há um Deus pequeno contra quem pecamos. Não há pecadinho e pecadão, porque não há um Deus pequenininho. O nosso Deus é o Deus soberano, criador de todas as coisas. Então, não há pecados pequenos, pois não há um Deus pequeno contra quem pecamos. Nosso Deus é grandioso e assim quando nós erramos diante dele, assim é um erro tremendo. Nós devemos nos arrepender para assim que Cristo Jesus opera a sua justiça em nós. Mentiras, inveja, orgulho, falta de amor ao próximo já são suficientes para nos condenar. Isaías capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Interessante, todas as nossas justiças são como trapo da imundícia. A justiça do homem, a justiça natural terrena deste mundo é como trapo de imundícia para o Senhor. Sabe por quê? Porque ela nos afasta do Senhor. Porque achamos que já somos alguma coisa na nossa própria justiça e assim não vamos até o Senhor. E aí ficamos estagnados aqui porque achamos que já somos alguma coisa. Mas quando nós somos
nós nos humilhamos, nos arrependemos e cremos em Jesus Cristo, nós vamos até o Senhor e assim nós nos tornamos nada, menos ainda. Porque quando nós estamos diante do Senhor, sabemos que nós não somos nada, o Senhor é tudo, não podemos fazer nada se o Senhor assim não operar, não fazer. Quando estamos aqui, achamos que somos alguma coisa. Quando estamos no Senhor, sabemos que não somos nada e o Senhor é tudo. Aos olhos humanos, alguém pode parecer íntegro, mas diante de Deus, sua justiça é imperfeita. Então, aos olhos do mundo, aos olhos humanos, olham aos outros e dizem, ó, aquela pessoa ali é justificada, justa, honesta, porque o seu score, como o banco mede nosso pagamento em dia, está tudo em dia. O score dele é alto, então ele é justo, ele é honesto, ele é joia. Aos olhos humanos, alguém pode parecer íntegro, mas diante de Deus, sua justiça é imperfeita. Imperfeita é essa justiça. Somente em Cristo, como nós falamos no começo do vídeo, nós somos assim vistos por Deus e assim aceitos por Ele, porque assim estamos em Cristo. Fora de Cristo, nossa justiça é imperfeita. Nós não nos tornamos filhos de Deus. Lá em Isaías era um grande profeta, servo obediente diante do Senhor. Mas ele teve uma experiência com Deus e viu a sua assim miséria. Ele já era profeta obediente ao Senhor, mas em uma certa experiência ele viu que ele já não era nada. Então, aquilo que nós dizemos agora há pouco, nós estávamos aqui e o Senhor aqui. Quando nós não estávamos no Senhor, achávamos que éramos justos, mas aí quando vamos até o Senhor, sabemos que nós não somos justos, não éramos justos, necessitávamos da misericórdia do Senhor, porque não havia justiça em nós. Aqui achávamos que era alguma coisa, aqui nós sabemos que não éramos nada e não somos nada. Permanecemos não sendo nada. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, como 2 cobriram o rosto, com 2 cobriram os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, aqui Isaías, vendo tudo, essa maravilha, tendo essa visão, assim disse ele para ele mesmo: ai de mim, estou perdido. Isso já sendo servo, profeta, obediente ao Senhor. E ainda ele teve essa experiência. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos
serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirará do altar com tenas. E com ele tocou a minha boca. E disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Ele vendo toda essa experiência, vendo ao Senhor sentado num alto e sublime trono, os anjos serafins dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele vendo o Senhor, e ele viu a sua miséria. Quando nós olhamos e assim vemos o Senhor, nós imediatamente também vemos a nossa miséria. Sabemos que não somos justos, somos dignos do juízo, porque olhamos a grandiosidade do nosso Senhor. E aí ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios. Assim somos nós, quando olhamos para o Senhor, automaticamente vemos a nossa miséria e sabemos que necessitamos da misericórdia do Senhor diariamente, todos os dias, a cada segundo, porque nós não somos justos, nós somos impuros e necessitamos da misericórdia do Senhor, porque não há um único justo. E depois o serafim pegou uma brasa do altar, veio e tocou na boca dele e disse que a sua iniquidade, os teus pecados foram purificados. Aqui é Cristo. Somente Cristo tem o poder, porque Deus, o Pai, concedeu todo o poder a Jesus Cristo para assim perdoar os nossos pecados, para assim nos purificar das nossas iniquidades e assim nos tornarmos filhos de Deus. Somente por Cristo. Cristo é essa brasa que tocou nos lábios de Isaías e assim o purificou de todos os seus pecados. Somente Cristo pode nos purificar. Em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Nós só nos tornamos filhos de Deus somente por Cristo. Não há outro caminho. Cristo é o modelo perfeito que nós devemos encaixar a Ele. Como uma porta no formato de Cristo, só vamos passar por essa porta no formato de Cristo. Não no nosso formato, não na nossa justiça, não na nossa honestidade. Nenhuma religião ou boas ações podem nos salvar. Nenhuma religião ou boas obras podem nos salvar. Pagando as nossas contas em dia. Não que nós não devemos, mas não que isso nos torne justos diante do Senhor. A justiça do Senhor é essa, a justiça do homem é essa. Somente em Cristo nós somos justificados pelo Senhor. Nenhuma religião. A igreja é o corpo de Cristo. Não uma organização, mas sim um organismo vivo. Nós devemos pedir ao Senhor, assim que Ele nos revele a sua verdadeira igreja, que Ele nos dê a sua visão do que é a igreja, do que é o corpo de Cristo, para que assim nós sejamos o povo do Senhor,
a sua igreja santa, imaculada, que Ele logo virá nos buscar. Apenas pela fé em Jesus Cristo e pelo arrependimento podemos ser justificados. Apenas a fé em Cristo Jesus e pelo arrependimento podemos ser justificados. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Nessa experiência que eu estava falando com essa pessoa, ela já assim achava assim justa, ou corria da cruz, corria de Cristo, dizendo: não, mas eu não peco, eu não faço nada de errado, eu já sou justo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Todos pecaram. Necessitam do arrependimento, necessitam de crer em Cristo. Não basta ser uma boa pessoa. É necessário reconhecer o pecado e se render a Cristo. Quem rejeita esse chamado continua condenado, mesmo que ache que é justo. É um engano do homem, engano natural, achando que é justo, achando que será alcançado, será salvo pelo Senhor na sua própria justiça. Mas vemos que somente Cristo, somente a justiça de Cristo, somente Cristo em nós, que nós somos reconhecidos por Deus como filhos de Deus. Somente em Cristo. Espero que os irmãos tenham entendido a mensagem. Deus abençoe.